Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos falando aqui direto do Juice Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista. O Bora Falar, como vocês sabem, é produzido pelo Beni Coquito Filho, pelo Luan Matos. Tem toda uma equipe aqui nos bastidores incrível fazendo esse programa acontecer. E além disso, eu tenho aqui do meu lado o Kaique Barbosa. Boa noite, Kaique, tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui em mais um programa do Bora Falar. Exatamente, e como vocês sabem, a gente sempre traz convidados incríveis, temas que são de interesse público, de relevância para debater aqui com vocês. E Kaique, qual que é o tema que a gente vai abordar aqui na conversa de hoje? Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade social, e a gente trouxe uma pessoa que é especialista nesse assunto, né, Ju? Exatamente, gente. A gente vai falar hoje com o Rodrigo Salvador Lac. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Ju? Boa noite, tudo bem, Kaique? É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei surpreso e feliz com o convite e vamos lá, vamos conversar um pouco. Imagina, o Rodrigo é uma referência aqui na Baixada Santista para várias pessoas aqui na cidade de Santos, e vou falar um pouquinho aqui da trajetória dele, a gente vai conversar bastante hoje, mas só para começar, Rodrigo é sociólogo com pós-graduação em políticas públicas e sociais, já atuou como consultor técnico da Unesco e também na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social aqui do estado de São Paulo. Atualmente, ele tem um cargo que tem um nome gigantesco, a gente vai entender melhor o que essa função faz, que é chefe de departamento da Proteção Social Especial daqui de Santos. E, Rodrigo, falei aqui vários títulos, né, afetos à política pública, que você é sociólogo, e geralmente as pessoas vão construindo rótulos em torno do que a gente é, né, do que a gente vai carregando na nossa trajetória. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é: quem é o Rodrigo? Essa pergunta me lembra também do programa Provocações, que é aquilo, né? Não é aquilo que você faz, é aquilo que você é, né? Exatamente. E exatamente isso, é sempre a pergunta mais difícil, né? Eu sou um pai carinhoso, de um filho de 3 anos, o Raul, marido, esposo da Marina, minha companheira. Estudei, fiz alguns cursos para me especializar na área social de políticas públicas, um pouco motivado pelas minhas amizades, os locais que eu frequentava na adolescência e na juventude, e sou quem eu sou. Eu fico feliz de estar nesse lugar que hoje eu ocupo e com a trajetória que eu também pude construir ao longo desses anos. Muito legal, porque a gente vai falando da trajetória do Rodrigo, e aí a primeira coisa que ele traz é: eu sou o pai, um pai carinhoso, né, um marido, e é muito importante a gente sempre lembrar do ser humano que tem por trás de tudo que a gente vai construindo na nossa vida, né? Eu fico feliz com a trajetória, principalmente no campo pessoal, que isso é o que realmente importa, né? E exprimir isso, né, no seu trabalho acaba sendo natural, acaba sendo verdadeiro e faz com que a gente também zele com as relações de forma verdadeira. Acho que isso acaba sendo o mais importante na nossa vida. Então, a família em primeiro lugar. Perfeito. E eu quero começar, Rodrigo, de várias perguntas que a gente está curioso para fazer, né? Acho que algo que é legal de refletir. Sociólogo, né? Você é sociólogo. Eu não sei o Kaique, mas quando eu pensava em sociologia, talvez como uma opção para minha graduação, me remetia muito a professor, né? É o professor do ensino médio que vai dar aula de sociologia, né? A gente já pensa logo nisso de cara. E até onde eu sei, o Rodrigo faz tanta coisa que eu não duvido, né? Mas eu acho que você ainda não foi professor, né? Não foi. Tenho vontade ainda de um dia assumir uma aula, mas é o que a gente pensa muito hoje. Na época que eu escolhi fazer ciências sociais, e aí a gente tem política, antropologia e sociologia. Sociologia, antropologia e ciência política. E ainda não era Claro que a associação com os professores é um campo sempre muito forte, hoje mais porque a gente tem também no ensino médio. Mas na minha época não tinha. A legislação que aprova a sociologia como parte integrante veio depois da minha tomada de decisão. Isso abriu bastante campo de trabalho para os sociólogos, é importante. Mas o meu foco sempre foi trabalhar em política pública, pensando dentro da prefeitura, estado, como consultor para o governo federal, tive essa oportunidade de ver um pouco de como a política se organiza nesses 3 entes. Assim, é bem diferente, mas o objetivo é o mesmo, mas é bem diferente, é bem diferente. É muito certo quando a gente chega... Aqui o município
é o fazer mesmo, acaba sobrando muito trabalho, é muito cotidiano, são as vidas, as pessoas moram no município, elas estão muito próximas da gestão municipal. O Estado, com a perspectiva de monitorar, apoiar, capacitar, tem esse distanciamento, né? Mas também importantíssimo para fazer com que as diretrizes do governo federal, que aí sim, sem mais questões mais amplas, sejam bem executadas pelos municípios. Mas eu prefiro, acho que no município, trabalhar no município é mais dinâmico e também se aproxima mais com aquilo que eu sempre imaginei fazer, que é construir políticas para fazer diferença para as pessoas e conseguir enxergar essa diferença. Então, estar próximo das pessoas, para mim, é o mais importante. Isso é muito interessante, porque quando eu estava, né, na dúvida da escolha, eu fiquei pensando em fazer ciências sociais, né? Pela sociologia, pela ciência política, principalmente. Eu fui para o serviço social porque ele tem um caráter de intervenção na realidade concreta muito forte, né? Que acho que talvez na nossa geração fique muito abstrata a atuação do sociólogo nesse imaginário de teorização também, né? Então, você está trazendo que na política pública tem o impacto concreto, né? Exato. Principalmente no município, né? Exato. Então, porque outro campo também para a sociologia que acaba sendo mais desenvolvido, enfim, é a pesquisa, né? Pesquisa, universidade, licenciatura. Que me encanta, acho que é importante. Eu acho penso mais no diálogo, na forma que eu posso aprender com isso, mas o meu foco sempre mesmo é política pública para trabalhar. Mas é um campo que, para a sociologia, foi o que constituiu, inclusive, a profissão que hoje ela chega a ser no país, né? E no mundo inteiro, na forma mais da pesquisa e área acadêmica, né? Uhum. E por que política pública, né? O que te motivou? Foi em qual fase da vida que você olhou e falou, nossa, é aqui que eu quero atuar? A adolescência, né? Aquele sentimento de querer mudar o mundo, eu acho. Quem que nunca, né? Passou por isso. Sentimento de indignação também. Acho que isso acaba movendo a gente todo mundo, em algum momento, né? E aí eu acho que algumas pessoas acabam deixando isso para um campo que é pessoal, de mobilização, de militância, e outras pessoas acabam levando isso, tentando levar isso para o trabalho. Se é um acerto ou um erro, só o tempo vai dizer, porque eu também me pensei várias vezes, poderia ter feito outras coisas. Que a gente vai ficando meio maluco, né, vivendo isso 24 horas. E trabalhar, sei lá, das 8 às 5, numa área que eu vou lá, trabalho na produção de algum produto, sabe, a relação ali são coisas mais objetivas, exatas, simples, é um processo que deu errado, é uma peça que deu certo. Mas não, né? Você acaba levando essa forma de ver o mundo para o trabalho. E aí é difícil, às vezes, separar as coisas, enfim. Mas eu me sinto muito feliz na profissão que eu escolhi e da forma que eu tenho conseguido exercê-la. Acho que é uma coisa que me faz bem, né? Me faz bem. E você chegou diretamente na assistência social, porque como chefe de departamento, né, a gente falou que ia explicar um pouquinho melhor, até se você já quiser falar, é um departamento dentro da política de assistência social, aqui no caso no município de Santos, né? A sua trajetória foi direto para essa política, quando você pensou em política pública, ou você teve um caminhar aí em outras políticas? Porque é muito legal falar disso, na atualidade, principalmente, fazendo essa defesa também, né? Na pandemia, a gente viu o quanto é importante existir o SUS, existir o SUAS, políticas que são concretas, efetivas, garantidas por lei, né? Porque a gente passou por uma crise gigantesca, ainda estamos passando. Imagina se não tivesse essas políticas garantidas também, né? Sem dúvida. Bom, não foi uma escolha, não foi, vou focar em assistência social, né? Na política de assistência social. Acabei aproveitando algumas oportunidades e transitando também por outras áreas. Acabou sendo, coincidentemente, a primeira. Eu fui estagiário em 2003 a 2004 na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e era SMADES, Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ali a gente estava trabalhando. Assistência social, daí a gente fala um pouco da assistência também, né? A gente está num momento muito difícil, ela é extremamente importante, acho que a importância da assistência veio mais à tona, ficou mais visível, né, nesse momento de pandemia, né? Com os programas, com a importância dos serviços nos territórios, acolher as demandas das famílias vulneráveis, muitas famílias passando a uma condição de vulnerabilidade em razão da pandemia, crise econômica, mas naquele momento, 2003, 2004, era tudo muito recente no país para discutir a política de assistência. Ao mesmo tempo, recente é até meio
tem uma discussão em torno disso, porque recente em relação àquilo que a gente conhece hoje, da forma que ela está constituída, garantida na Constituição, dever do Estado, direito do cidadão. Mas a assistência em si, ou assistencialismo, ou ajuda ao outro, ela é antiguíssima, ainda tem muitas formas de organizar esse trabalho que dialoga com esse tempo passado, tem um desafio no presente de a gente resolver isso, mas acabei caindo na Secretaria Municipal de Assistência Social lá de São Paulo, no momento em que São Paulo estava discutindo como organizar aqueles serviços, como prestar um serviço para a população. Foi no processo de construção da política de assistência social um momento muito importante, né? A gente teve a LOAS em 93, um período muito longo aí, se a gente olhar esse período de 93 para cá, parado, sem muita novidade. Alguns programas pilotos, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, lá em 96, 97, algumas iniciativas, mas São Paulo, em 2003 a 2004, estava com a professora Odaísa Sposati, em secretaria, estava desenvolvendo ali a tipificação do município. No Brasil, a gente só vai ter a mesma esforço ou conclusão do trabalho em 2009, que é quando a gente tem lá a tipificação nacional. Então, São Paulo, naquele momento, estava construindo a sua própria legislação. E, naquele momento, eu trabalhei num programa que era Banorgas, Banco de Dados das Organizações da Assistência Social. Era um projeto, putz, eu vou depois lembrar, Roberto Natal, tava quase esquecendo o nome do professor, sociólogo, trabalhava na Prefeitura de São Paulo, depois eu tive notícia que ele estava no Rio Grande do Norte. Era um banco de dados, onde todas as informações das entidades estariam compiladas, que hoje no país a gente tem o CNES, que é o Cadastro Nacional. Então, assim, várias coisinhas que São Paulo foi avançando. Então, foi um momento que eu aprendi muito. E conhecia essa política, não conhecia. Na faculdade de Sociologia, lendo os clássicos, discutindo ali públicos, etnias, enfim, você não discute política pública mais na perspectiva da forma de executá-la, né, direta ou indireta, formas de regimes políticos, mas não a política de assistência em si na prática, né? Então, foi um momento de aprendizado. Aí depois eu acabei passando por um instituto latino-americano, né, um espaço de pesquisa em si, que era um espaço de contratação, de supervisão e de debate sobre políticas públicas, naquele momento focado para a erradicação da violência, com medidas socioeducativas, sistema prisional, então estudos dessa área de segurança pública. E depois eu fui para a habitação, na Integra, que foi uma cooperativa que prestava serviços para algumas prefeituras. Ali eu fiquei bastante tempo, até 2011, foi um espaço também de grande aprendizado, porque é outra política pública, a gente dialogava muito com as prefeituras, como que executar uma política extremamente importante, a forma de selecionar as famílias que vão ser alvo de programas habitacionais, as áreas, como definir as áreas prioritárias para o município, gerir o recurso, executar o trabalho social com essas famílias, porque você tem ali uma mudança significativa na rotina, imagina, uma obra dentro de casa já é. Agora, uma obra em todo lugar à sua volta, né? Sua casa, você vai para outro lugar, enfim. Aprendi muito. Depois, em 2011, voltei para assistência, que aí eu fui no governo do estado, nessa perspectiva mais de monitorar, apoiar, capacitar. Depois, município, é onde eu estou até hoje, tive um intervalo em Brasília para fazer a consultoria. Então, assim, o meu contato com a política pública, ela foi com outras áreas, mas a assistência social acabou tomando a maior parte do tempo. A assistência te escolheu, né? Eu não fui... Foi bem assim. Na faculdade, alguém disse, está tendo um estágio lá na Prefeitura de São Paulo. Daí aquela turma toda se candidata, foi um grupo grande de estudantes, a gente mais uns 20 estudantes da minha turma. Pegou todo mundo na mesma fase, todo mundo estava chegando na faculdade, ainda não tinha um projeto de pesquisa, os perdidos lá, né? No primeiro ano. E foi nessa época que a gente caiu lá na assistência de São Paulo. Legal. Eu quero até saber uma pergunta que o Kaique pense, queira fazer em relação a isso, porque eu tô num lugar que é muito de conforto falando da política de assistência, que é onde eu trabalho há 9 anos. Então, pode ser que tenha alguma coisa que o Rodrigo esteja falando que pra mim é muito clara, mas não seja tanto pra galera que tá acompanhando a gente, né? Mas o que eu gosto muito sempre de destacar, que apareceu na fala do Rodrigo bastante, monitoramento, avaliação, planejamento, dado, estatística, pensar pra onde o recurso vai, tipificação, que é um documento que diz quais serviços devem existir
para quais públicos e como eles devem ser estruturados, né? Essa noção de que é tudo pensado, planejado a nível nacional, num movimento que é super importante, dialético, né? De luta de movimentos sociais, de construção coletiva, para que seja executado nos municípios. Então, não é nada que sai da cabeça de um gestor, que alguém acorda com uma brilhante... Às vezes acontece, né? Com uma brilhante ideia de vamos fazer um serviço assim e tudo mais. Na assistência, na saúde, na habitação não é desse jeito. Então, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, então, ouvindo aqui a fala do Rodrigo, aí você vai vendo, como você falou, né? Como é construído, né? Não é assim, como você falou, eu não conheço muito, mas... Não é uma coisa assim, vamos inventar um negócio aqui que vai ser bom para uma galera aí, vamos jogar lá para ver o que dá. Tem toda uma pesquisa, né, de campo, de dados, de informações para que seja construído e de alguma maneira impacte na vida das pessoas positivamente, né? E aí, ouvindo essa construção, você vai desconstruindo rótulos, porque muita gente pensa, assistência social é o quê? É caridade, é fazer... o bem, só vamos lá, né, ver as pessoas em situação de rua, levar, sei lá, fazer campanhas. E não, tem toda uma pesquisa, todo um fundamento para que seja direcionado corretamente, para que isso chegue, de fato, naquela pessoa, né? É aquilo que eu estava dizendo, que é controverso falar recente, né, porque está sempre dialogando com o passado. E isso no passado era essa forma de organizar o cuidado do outro, pela caridade, né? Com a caridade, com a percepção, sem estudo, sem entender de fato quais são as razões que afetam aquela comunidade. Então você trabalha com ações pontuais que não mudam de fato a vida das pessoas, né? Que aí associa-se muito a políticas populistas, né? A períodos eleitorais, aquela coisa de ele vem 4 anos. Uhum. Isso é uma história... Da cesta básica, né? Sem contexto. Sempre a gente teve isso no Brasil, né? E assim, e ainda temos, né? Então a assistência social, ela está sempre nessa disputa de executar uma política, de fato, pautada nos dados. Aí um papel importante de diagnósticos para você olhar de fato qual o problema que você quer enfrentar. Para isso, quais são os instrumentos que você vai dispor, como você vai organizar isso ao longo do tempo, metas. E do outro lado, né, tem essa disputa de uma política que tem que ser executada dessa forma, com aquilo como sempre foi, e que às vezes cai mais é mais fácil de ser compreendido, é mais fácil de ser divulgado, é mais fácil de ser de passar uma sensação enganosa de alteração, né? Ou seja, você traz ali um benefício, uma cesta, enfim. Claro que esses instrumentos são ainda importantes quando a gente pensa em política pública, porque essas ações, esses pontos, esses benefícios, eles também podem ser utilizados, mas não é ele por ele mesmo, não é só o benefício para você associar por um interesse que não vai de fato mudar a realidade. É isso que eu ia te perguntar, isso atrapalha de alguma forma esses benefícios pontuais, a cesta básica que vem num período eleitoral, atrapalha o trabalho que vem sendo construído mais detalhadamente ou não, ou soma, ou... A gente tem dentro do município, por execução de política pública, critérios muito bem discutidos no Conselho Municipal para a concessão dessas cestas. Então, quando a gente olha para a política da forma que ela deve ser executada, planejada, executada a partir de dados, enfim, esses benefícios, eles são instrumentos importantes em alguns momentos para vulnerabilidades temporárias daquelas famílias, né? Mas é claro que a gente tem o benefício que é concedido pelo poder público, que faz sentido dentro de um plano de acompanhamento familiar, e a gente tem outras ações, né? As ações que são, às vezes, da iniciativa privada, que são de organizações. O nosso desafio enquanto política pública é chamar essa parcela importante da população e integrar a política pública. Esse é um desafio, porque não vai deixar de acontecer. Mas, então, assim, eu acho que é um desafio, não chega a atrapalhar, acho que é um desafio que a gente tem enquanto trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, de dialogar com essas formas de expressão aí da política, ou que acabam não sendo política, mas que flertam com ações que também são desenvolvidas dentro da política, para que isso acabe sendo harmonioso dentro da sociedade. São aspectos importantes. A gente tem
benefícios que ajudam as famílias em determinadas situações para voltar para suas casas, para ir para algum lugar que ela possui referência, cesta básica, alguns auxílios que ajudam em momentos maiores de dificuldades, como é um funeral, que às vezes a família não tem condições. Então são eventos e valores, né, que são pagos para as famílias que são necessários, mas dentro de uma proposta de acompanhamento daquela família, para entender que a vulnerabilidade de renda, ela é mais uma entre outras que o território apresenta, onde ela mora, como que aquela família está constituída, quem é o provedor do lar, se há relações harmoniosas, se os vínculos são saudáveis ou não dentro da casa, se ali é um ambiente de proteção, se os vizinhos constituem, os parentes mais distantes, uma rede de apoio. Tudo isso olhado pela equipe da assistência social para poder ofertar e falar, olha, isso faz sentido aqui, existem outras ações que precisam ser trabalhadas. Quando a gente está falando dessa distribuição, nada disso é avaliado, né? Então, as questões ali acabam sendo benefício por si só, e a família fica continuando sozinha. Se ela tiver algum problema, ela vai continuar com seus problemas. Desprotegida, né? Desprotegida. É um desafio, talvez, de tentar construir alguma convergência nas ações, né? Pontes que possam potencializar esse trabalho, né? Sim, sem dúvida. A LOAS, que é a nossa lei orgânica da assistência social, já diz no artigo 1º, né? Que são ações integradas do poder público e da sociedade civil. Mas elas têm que ser integradas. E o poder público tem esse papel de organizar, enquanto gestor da rede, todo esse trabalho que é desenvolvido para que as ações sejam, então, voltadas para o objetivo que a política pública traz, que é a superação da situação de vulnerabilidade e prevenção de riscos, né? Então, só o benefício por si só não vai fazer isso. É a política pública que vai dar conta, com técnicos capacitados. Daí a gente fala de quem trabalha, quem executa essa política, né? É interessante que quando a gente desloca, acho que tem muito a ver com o entendimento que a gente faz de sociedade também, né? A gente fala muito disso com os entrevistados, né? Por exemplo, a perspectiva da meritocracia, né? Ainda existe um imaginário social muito forte de que as pessoas estão naquela situação porque elas não querem sair dessa situação, porque elas não fazem por onde e tudo mais, né? Então, quando a gente desloca a questão... E é um debate público e político, inclusive, que está, né, sempre em disputa. Quando a gente desloca isso para a política pública, para o Estado, a gente está dizendo o quê? Que existe uma questão aí que é estrutural da nossa sociedade. Que se existem pessoas em habitações irregulares e salubres, é porque tem uma questão de distribuição de riqueza, de renda, de concentração, de desigualdade que é estrutural. Aí a gente precisa ter mecanismos do Estado intervir. Mas o Estado nunca vai dar conta sozinho também, né? É a nossa grande contradição. Exato, né? A gente tem que estar com a sociedade mobilizada e os grupos que acabam atuando na política também, que flertam com a política de assistência social, convergentes com os objetivos da política, né? Mas aí também a gente faz uma reflexão, né? Como que a gente vai dar conta, né? Porque é isso também, né? A política de assistência social, ela existe para quê? Para tampar algumas lacunas das outras políticas que não dão conta. Então, a habitação, por exemplo, que não consegue diminuir o déficit habitacional. Então, tem uma questão ali que coloca a família em situação de vulnerabilidade, porque ela vai ter que ou morar num lugar, uma área ocupada, ela vai ter que morar num lugar que é insalubre, vai comprometer a maior parte da sua renda com aluguel, isso traz outras. Então, assim, a habitação, que é um direito de todos, nossa Constituição está lá, ela tem algumas condicionantes que acabam trazendo fatores de vulnerabilidade. Então, a assistência social acaba sendo um espaço que vai trabalhar essas vulnerabilidades que são acirradas pela falta de habitação. Saúde, falta de acesso. Às vezes, você tem uma pessoa que não consegue acessar o tratamento que ele precisa, no tempo necessário, traz complicações de saúde, não pode mais trabalhar. Então, assim, vai criando vários, e assistência social está ali. Educação, que está vinculada diretamente com acesso à renda no futuro, enfim, assistência. Então, assim, a assistência, ela é pensada na política, dentro do estado de bem-estar social, que é isso também, né? Essa vinculação com a forma que o Estado se organiza, o Estado moderno, criando as políticas públicas, e coloca uma ali que, olha, quando der tudo errado, coloca essa aqui para atuar. E, infelizmente, às vezes, né, quando a gente não sabe o que fazer, direciona para assistência. Isso acontece muito. Sempre não. E a gente vai pensando que ao longo dos anos, a assistência conseguiu ir falando, isso não é meu, isso aqui é seu.
Então, por exemplo, creche, que hoje para a gente está tão nítido, né, que é uma política educacional que está vinculada à conquista, né, da luta das mulheres de ter um direito, né, para as crianças terem um direito à educação, né, mas as mulheres poderem também acessar o mercado de trabalho. Isso era da assistência até pouco tempo atrás, né. Então, ainda temos esse debate hoje, né, que é a questão também dos acolhimentos, né, se a pessoa tem uma necessidade que é social, se ela é apenas habitacional ou se é social e de saúde, né? Uma pessoa pode estar em várias situações e a gente tem esse debate. A política de assistência social, ela se debruça muito sobre esses casos, né? Que devem ser observados pelo Estado com muito critério, porque é isso. A gente tem que olhar para os dados e perceber que a nossa sociedade muda. Então a gente tinha um formato de família há anos atrás que era muito pautada no trabalho de um provedor, da organização do ambiente familiar por outro, né? A gente tem essa constituição de família tradicional, de família, né? E aí a sociedade muda. Então a gente tem novas configurações que já chegam a muito próximo aí de um número, se não a metade, pelo menos mais da metade, próximo disso, de provedores com idosos, mulheres chefes de família. A gente tem uma outra configuração. Então, o governo e o poder público, principalmente, né, o governo do momento, tem que observar essas alterações e se pensar, adaptar, né? Claro, tem que se adaptar para prover para a família, para as pessoas, o direito a ter uma vida saudável, segura e com direitos garantidos. Mas é isso. A gente tem a realidade de o poder público não dar conta. A sociedade tem que se mobilizar para integrar as ações, para a gente conseguir avançar o máximo possível. Mas a própria organização da produção do trabalho, a gente não tem emprego para todo mundo hoje, né? Então, assim, a gente vai também olhando na história do cuidado do outro, né? Como que a gente chega onde estamos hoje? Ou seja, uma política, então, dentro de outras políticas voltadas para aquilo que não deu certo. Isso foi uma construção social, né? O Estado moderno, enfim, vai constituindo isso, o estado de bem-estar social já traz esse espaço, porque a gente também teve momentos em que a questão econômica foi favorecendo uma organização de orçamento para distribuir, para garantir as necessidades das pessoas. E também porque estamos caminhando para um nível de civilidade, de urbanidade, ou seja, o cuidado para o outro é necessário, porque isso foi o que fez a gente chegar até aqui enquanto ser humano, né? A gente só está aqui porque somos seres coletivos, né? Seres que trabalham de forma cooperativa. Então, o cuidado com o outro demonstra que a gente tem condições de organizar a nossa vida em políticas públicas e também aqueles que, num mundo menos civilizado, seriam considerados improdutivos, que não conseguem dar conta de si mesmo e dos seus. Então, isso... dentro de um espaço mais civilizado, a gente não trata isso como prioritário, e sim o direito que ela tem de ter uma vida segura. Então a política de assistência social entra-se nesse campo também. Né, de prover nessa sua fala, me vem muito forte um exemplo que na verdade é da política de saúde, mas se você tiver algum da assistência social pode trazer também. Mas por exemplo, a questão da luta antimanicomial, né? Há um tempo não tão distante assim, né, a gente tinha grandes manicômios no país, né, e não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, e aquelas pessoas que não eram benquistas socialmente, né, não era só a pessoa com sofrimento mental, mas a mãe solteira também, o gay. Exatamente, né, as pessoas LGBT. Pessoas que, por questões familiares, às vezes eram jogadas literalmente nesses lugares e ficavam lá, sofriam tortura, condições insalubres de vida. A evolução da sociedade, né, do debate, vai entendendo que isso não é inadmissível, né, algo desse tipo. E isso força um debate para que hoje a gente tenha a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que tenha uma política de saúde, né, um sistema único, dizendo que tem que ter um CAPS, que é um serviço específico para atender essa demanda, que tem que ter acessibilidade para as pessoas com deficiência, que muitas vezes eram colocadas nesses lugares também. Então a gente vai deixando de aceitar algumas questões que eram normalizadas, e isso vai provocando que o Estado, né, crie respostas. A gente vai se questionando e o Estado vai tendo que criar respostas novas, né? Sim, mudanças, né? O Estado tem que estar preparado para isso, aí a importância de diagnósticos, né? E também, acho que quando a gente discute política pública, essas mudanças, a gente está falando de coisas ao longo do tempo,
que está associada à forma com que a gente também entende o direito das pessoas, da forma que a gente vai mudando as compreensões, né? Nossa sociedade mudou muito de 70, 50 anos para cá, pro bem, eu avalio, muito pro bem, né? Porque é isso, vamos voltar mais para trás, eu estava vendo uma charge, né, que eu achei muito engraçado, que é antiga já, tinha postado, daí o Facebook me lembrou, falando assim, você é uma aberração, você não tem lugar nesse mundo, você não deve, isso que você é um pecado. E aí, assim, depois dizendo, era difícil a vida de um canhoto na Idade Média. Verdade. Isso vai mostrando pra gente que, assim, cara, nem na Idade Média, né? Um tempo atrás ainda tinha essa... minha mãe conta essa história, que ela foi forçada a escrever com a mão direita. Olha que absurdo, né? Que você tinha lá as carteiras na escola e assim, não, escrever com a esquerda, isso ela... Minha mãe é de 52, então foi nos anos 60 isso, né? Antes dos anos 60. Então, assim, a sociedade vai mudando e mudou para o melhor, né? Mudou para bem melhor, que a gente consegue olhar e falar assim, não tem problema nenhum aí, não tem problema nenhum, na verdade tem direito. E o Estado tem que estar preparado para isso. E a política de assistência social, ela acaba também passando por toda essa evolução, que antes não tinha, a gente não conseguia, enquanto política pública, entender a importância de fazer um centro de defesa, uma discussão dentro de um centro de referência especializado de assistência social para mulher, para pessoa com deficiência, para criança e adolescente. A própria noção também de criança e adolescente foi se constituindo ao longo desse tempo, né? O ECA, super recente no Brasil, em 90 também. Então, é isso, a gente está num processo de evolução da discussão de políticas públicas, ela consegue se adaptar à mudança da nossa sociedade, então ela tem que estar muito linkada, o que ela tem que executar e como a sociedade está organizada. A gente tem momentos de retrocessos. Esses momentos, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem momentos de retrocessos. Essa linha não é uma... E ataques velados também, né, Rodrigo? Também. Que é importante trazer à luz, por exemplo, cortes de orçamento, Sim, né, sim. Precarização de serviços, que faz a pessoa, a sociedade acreditar que o serviço é falho, não que ele não esteja estruturado da forma adequada, né? Sim, a gente tem alguns ataques que são descarados, outros são velados, né? E é isso, são momentos em que você tem que estar lutando ali para aquilo que que a gente acredita como sendo importante, que está previsto na Constituição. Teve agora recente o encontro do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social, lá em Foz do Iguaçu, né? E aí saiu uma carta, a Carta de Foz do Iguaçu. Então, olhando ali os itens de defesa desses gestores municipais, ele faz um panorama do que é o país hoje, assim, né? Que no olhar, pelo menos lendo a carta, você percebe que é um momento de retrocesso. É um momento de retrocesso. Porque ali estão postos itens que são, teoricamente, já era para estar garantidos há muito tempo. Então eu citei aqui, falando dos anos 90, lá do projeto piloto do PET, em 96, no Nordeste, estava muito voltado para cana-de-açúcar, né? A extração de cana-de-açúcar, crianças e adolescentes na lavoura. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Exato. E assim, era presente no país, né? Era muito comum você ter crianças, assim, a justiça indo numa fazenda e encontrando crianças cortando cana, numa carvoaria. E assim, ainda existe, claro, não dessa mesma forma, aí a importância da política pública, de setores de fiscalização, para ir atacando essas violações. E hoje, na Carta do Congemas, fortalecer o programa de erradicação do trabalho infantil, voltar a ter financiamento, organizar as ações. Então, assim, deixamos de ter financiamento federal por programa de erradicação do trabalho infantil. Então, assim, não dá para dizer que o problema acabou. Não dá. A gente tem outra forma. A gente tem os dados mostram outra coisa pra gente, né? Totalmente. A gente tem aí uma lacuna grande de dados por conta do censo, que é um outro problema também, né? Que é isso, política pública tem que ter dado, né? E não estamos vendo muita organização atual para outro censo, né? Que é importante, era para ter acontecido há 2 anos atrás. Mas é isso, os dados mostram dos municípios, por exemplo. Então a gente tem os serviços que trabalham na perspectiva de abordar essas crianças, né? A gente tem aqui no município, inclusive, a política pública na tipificação prevê isso, que é um serviço de abordagem, para fazer uma abordagem inicial com as crianças, fazer a vinculação ao serviço, chegar até a família, observar ali por que essa violação está acontecendo, o que acontece dentro daquela família,
né? Há uma relação de exploração do trabalho, há uma relação de pobreza, em que todos precisam ali de alguma forma, é uma relação completa de desproteção, ou seja, a ponto de alguém falar, não, preciso que você trabalhe para a gente se organizar, é muito complicado. Então, o poder público chegar até ali é muito importante. E a gente não tem, né, agora, um financiamento que era específico para as ações de estratégia desse programa, foi suspenso pelo governo federal. Então, assim, esses momentos de retrocesso acontecem. Velados também, né, velados de forma que eles vão... Na discussão de política pública, a gente percebe que há ali alguns meios legislativos que querem afetar questões que são importantes para a política, que acabam daí virando um discurso não velado, que é um discurso da sociedade, que o ECA não serve para nada. Depois que o ECA veio, essas crianças só ficaram terríveis, né? Então, direito da criança e adolescente, né? Constituição desse direito. Redução da maioridade penal é o que vai resolver o problema do país, quando 1% dos crimes são causados por adolescentes, né? O resto dos outros 99% vai continuar acontecendo, né? A gente tem que... Sim, bom, estou reproduzindo aqui discursos, né, de que a gente ouve ainda hoje. Então, assim, não é uma questão linear e não é todo mundo que vai estar nesse debate defendendo a perspectiva da política pública. Vai ter gente que vai, sim, atacar e, em alguns momentos, os governos dialogam com mais um ou com outro setor. Então, hoje a gente está vivendo um momento de bastante preocupação com base na carta dos gestores municipais. Ô, Rodrigo, você falando até sobre o retrocesso e sobre, por exemplo, a carta de Foz do Iguaçu falando sobre financiamento do PET, né, algo que já vinha lá nos anos 90 e ainda o pessoal, quer dizer, deixou de ser... recebeu uma verba, um financiamento. Existe algum momento que a política pública, ela tem validade? Existe algum momento que fala assim, legal, essa política pública aqui, ok, já deu, atingimos o objetivo, ela se torna obsoleta, ou não? Acho que o dia que isso acontecer... É utópico. A assistência não precisa existir. É por isso que a gente trabalha. Assim, deveria ser esse o caminho, né? O caminho é esse. O dia que, assim, todas as políticas estiverem ali conseguindo 100% dos seus objetivos, a assistência não vai ter necessidade. A gente vai ter ainda algumas questões relacionais, né, de questões de família, enfim, que eu acho que isso não estão relacionadas com a deficiência necessariamente, tem aí questões que são de cuidado interno, que é importante na relação familiar, mas a gente vai diminuir muito o trabalho da assistência social o dia que a habitação, saúde, educação, segurança pública, enfim, tiver atingido 100% dos seus objetivos, mas isso não é utópico, né? É utópico. É utópico porque o Estado em si, ele é constituído também porque a gente teria, para isso acontecer, um novo mundo, né? Um novo mundo. E esse mundo, ele não vai chegar lá sozinho, né? Então, para a gente chegar até esse novo mundo, tem que ter um rompimento com o mundo atual. E o mundo atual tem muita gente que está bem nesse mundo. Não é a maioria, é a minoria, inclusive, mas é uma minoria muito poderosa, né? Então, assim, o mundo do jeito que está hoje, ele não é bom para a maioria. Está melhorando. Pensando no que era a Idade Média, no que era 1000 anos atrás, pensando que hoje a gente tem direitos e tal. Mas ele ainda está distante de ser igual para todo mundo, entende o que eu digo? Sim. A gente tem uma minoria que ainda é a mais poderosa e que, à medida que essas mudanças vão sendo provocadas, vão sendo propostas, essa minoria, que é mais poderosa, reage. E aí a gente vai mexendo no queijo deles, né? Questiona, por exemplo, que tem muita dona de casa indo pra Disney. Isso é um absurdo, né? Nossa, a gente tem. Ai, cara, chega um momento que você fala, é piada, não é possível, porque é isso, né? A gente tá nesse momento agora. Difícil a gente manter a seriedade, mas é só por conta mesmo da gravidade da situação. Mas, por exemplo, a gente tem, hoje, né? 9 de julho, tá sendo gravado esse programa, 9 de julho, né? É dia da Revolução de 32. A gente em São Paulo chama de Revolução. E aí, vamos pensar um pouco nisso. Tava Getúlio mesmo, de 1930. Toma o poder. Ele toma o poder com os militares. Foi um golpe, né? Mas ao mesmo tempo com um grande apoio popular. Quem ele estava mexendo ali? Com queijo de quem ele estava mexendo? Uma parte de Minas mesmo. Literalmente, queijo.
E com o café dos paulistas, era com isso que ele tava mexendo. Ele falou assim, tá muito legal essa brincadeira aí, mas a gente quer participar também. E o povo de São Paulo também, recebendo o GV aqui e tal. E aí, em 32, dia 9 de julho, né, depois do dia 23 de maio, lá do MMDC, São Paulo entra em guerra contra o resto do Brasil. Do Brasil. Por quê? Quem estava financiando esse processo, apesar de eles terem pedido dinheiro para todo mundo também, ouro e tal, mas quem estava financiando esse processo eram os cafeicultores, que eram muito beneficiados na política café com leite do governo republicano do Brasil. Então a gente vai ter sempre isso. Quando a gente discute, por exemplo, mais recentemente, o Bolsa Família. Nossa, a gente, não sei, eu sou da época, em 2003, 2004, a coisa começando, 2006, 2007, a coisa pegando, assim, o Bolsa Família atendendo bastante gente, era muito comum você ter discussões dizendo que isso, e também com um número reduzindo de desempregados, né, era muito comum dizer, o cara recebe Bolsa Família e não quer trabalhar. Poxa, não quer trabalhar. Então, se a gente conceder o benefício, ele não vai querer mesmo trabalhar, vai ficar nessa situação, né? E assim, era isso que era muito dito, né? Não tinha ainda aquela compreensão da importância, da necessidade. Então, assim, a política vai ter sempre, ela está prevista em lei, a segurança de renda, só que quando ela vai ser implementada, tem setores da sociedade que falam, peraí, que isso tá mexendo demais comigo, né? E isso está muito associado com esses momentos de atrasos, né? Momentos de retrocessos, que é a capacidade que essa elite tem, né, esses grupos organizados, seja econômicos, sociais, culturais, às vezes, de segurar alguns avanços que são importantes para a classe trabalhadora, ou seja, também por dificuldades da própria classe trabalhadora de se organizar, de também poder pleitear pelos seus direitos. Nos anos 80, a política de assistência social é muito resultado do que foi a discussão no país dos anos 80 e da Constituição Federal. Então a gente está ainda naquele processo de fazer acontecer, respondendo a sua pergunta, né? Que dia que a gente vai chegar a 100% e essa política atingir o seu objetivo? Não sei, mas assim, a gente ainda tem pelo menos uma direção. A direção está na Constituição. Então assim, para onde a gente tem que ir? É o que está previsto lá. A gente às vezes não consegue chegar nem na metade do caminho e já quer mudar o que está lá. Entendeu? Esse é um problema. O país é assim, não deu certo. Vamos mudar porque reforma agrária, não achei legal esse negócio de reforma agrária, não está pegando legal. Direito social da propriedade, pô, como assim? Não dá, né? Você vai tirar a casa só porque o grande investidor ali, ele tem um imóvel vazio, que ele está esperando construir uma estação de metrô, de VLT do lado para valorizar. Não, por que eu vou tirar aquele imóvel e fazer ele de habitação popular? Não dá. Então, assim, você vai enfrentando esses desafios, né? Mas E a capacidade da população, das classes trabalhadoras se organizarem para poder falar, não, vai fazer sim, tá lá, né? É o que vai ditando um pouco como as coisas acontecem, né? Kaique, foi o seu irmão que falou da questão da habitação e da população em situação de rua, não foi? Foi. Como é que ele falou? Conta pra gente. Quantos anos que ele tem? O Miguel, ele tem 8, 10, né, já. Eu não sei nem a idade. Ele, na verdade, eu nem lembro direito o que ele falou, mas assim, ele se incomoda muito com o fato das pessoas em situação de rua. E uma vez ele questionou a minha mãe e falou assim, mãe, como é que tem tanta casa no mundo e tanta gente que mora na rua? Né? Porque na cabecinha dele, vamos botar esse povo nas casas que estão aí. É uma criança de 10 anos, exatamente, né, gente? Uma criança de... Ligou os pontos. Exatamente. É tão óbvio, né? E assim, sem ninguém, em casa a gente não tem o costume de abordar, ainda mais com ele, um assunto tão, para a idade dele, complexo. Mas veio dele esse questionamento. Por que tem tanta pessoa em situação de rua com tanta casa na cidade, no bairro, no estado, enfim? Pois é, e ele fez um raciocínio que o Estatuto das Cidades teve que levar anos pra chegar. Exato. Não, e tem gente que hoje acha um absurdo, né? Exato, porque o raciocínio é lógico, exato. Você tem um monte de casa vazia, todo mundo tem direito à habitação, aí a gente entra no outro campo, né? Que é o campo do direito a propriedade privada, que está assegurado na nossa Constituição e que tem que ser preservado, mas da distorção do que é esse direito e da distorção do que é o direito à moradia.
Então a gente pega, por exemplo, muito facilmente nos momentos aí de eleição, a gente vai ouvir muito daqui para frente, candidato X quer tomar sua casa, vai invadir a sua casa, né? Candidato Y vai pegar o teu salário e dividir no meio para dividir com fulano de tal, sabe? Essas coisas que usam muito exemplos que não são conhecidos, mas que foram muito reproduzidos de comunismo, socialismo, né? União Soviética, Cuba, enfim. Que é também um desconhecimento. O barbudo malvado, né? Que vai pegar as criancinhas. Né, o comunista que come criancinhas e tal. Gente. É uma ignorância que assola. E o seu irmão fez esse raciocínio direto, que é isso. Temos legislação para isso, mas é aquilo. Então, por exemplo, pega um exemplo de um terreno que foi uma ocupação enorme lá em São Bernardo do Campo, há uns 4 anos atrás, se eu não me engano. Terreno que era de uma construtora de caminhão, sei lá. 20 mil famílias, 20 mil pessoas, 4 mil famílias morando lá em acampamento. E aí, terreno, por que foi morar lá? Aí eu observar a história daquele terreno. Bom, é um terreno que está desocupado há 30 anos. É um terreno que, pelo estatuto, legislação, a prefeitura deveria notificar o proprietário para que, então, o IPTU progressivo começasse a acontecer. Cada ano você tem um valor de IPTU, o IPTU vai aumentando. À medida que você não dá uma destinação social para aquele lugar. Você vai morar, você faz uma fábrica, você cria um empreendimento, dá um fim, né? Aí as famílias estão lá ocupando, a prefeitura não tinha notificado, mas aciona-se a justiça, aí você tem os desdobramentos, né? Que é iniciar esse processo para o uso social, mas que também, se não fosse ocupado aquele terreno, ninguém saberia que ele existe. Então é também uma estratégia, né? Que a população acaba se organizando para conseguir atingir seus pelo menos difundir e fazer a política pública acontecer. Temos esses exemplos na cidade de todo o país, né, de todas as cidades do Brasil. Em São Paulo, acho que é mais gritante o número, né? O número de imóveis vazios é exatamente o mesmo ou maior de pessoas em situação de rua. Exatamente, e cada vez mais famílias também passando a viver nessa condição, né? Esse é um momento bem específico, atual, principalmente da pandemia, os efeitos da pandemia, que é a crise econômica também, né? Mais famílias na condição, né? Por despejo, por falta de condição de pagar a sua própria moradia, que acaba trazendo uma discussão que é mais do campo específico da política, né? Da assistência social, mas é do perfil dessas pessoas que fazem da rua local de sobrevivência e moradia, né? A gente tinha estereótipos, é um perfil muito diverso, né? Diversificado, heterogêneo, mas famílias não eram números significativos, né? Famílias morando na rua. E ela tem sido cada vez mais frequente, que traz aí um novo desafio. Como que o acompanhamento da saúde vai ser feito? Quais as alternativas de moradia e de acolhimento para essa família? Aí entra a importância dos municípios estarem preparados, pensando naquilo que tudo muda, né? A gente está em constante mudança, e observar como que essas mudanças interferem na demanda que o município vai ter, está preparado para acolher, está preparado para atender as demandas. Então, você vai precisar de acolhimentos que permitam que a mãe, o pai, os filhos fiquem no mesmo cômodo, né? Uma relação que o que é direito de todos, né? Direito de todos poderem contar com isso, e não apenas até determinado horário, daquele horário para diante você vai ver sua mãe só daqui a 12 horas. A gente tem que olhar para isso. Então, esses desafios trazem a importância da análise dos dados e também da capacidade que o poder público vai ter que ter, porque não necessariamente tem, de fazer as alterações necessárias no tempo necessário, né? Porque é isso, ao mesmo tempo que a gente foi demorando tanto tempo para constituir a legislação, para fazer a política acontecer, ao mesmo tempo foi se criando a necessidade de fiscalizar cada ato, né? Fiscalizar cada ato. O que é muito importante. Claro, muito fazer importante. Acontecer, né? Fazer valer. E fiscalizar o ato para saber se, olha, esse procedimento ele foi feito de forma correta, a burocracia, né? E isso acaba trazendo algumas consequências, né, que faz com que o gestor público tenha que utilizar da sua maior habilidade de articulação, de promover aí o empenho, motivação da equipe para que as burocracias sejam, então, vencidas, superadas, porque elas devem existir, são importantes para fiscalizar cada ato,
e fazer com que a política aconteça. Aí tá um grande desafio, né, que é necessário, mas da gente ter a política, no caso assistência social, e o quanto demora de fato para ela ser concretizada, materializada, e o quanto a gente consegue fazer com que ela dialogue com a realidade concreta, porque a gente sabe que o território é dinâmico, a vida é dinâmica, né, a sociedade vai se transformando e novas necessidades vão surgindo, né, então como corresponder? Acho que até para fazer um paralelo é legal comentar um pouquinho, Rodrigo, do departamento, para o pessoal entender aonde se localiza o atendimento, né, de determinados públicos. A gente poderia falar um programa inteiro só sobre essa questão, né? Mas basicamente a gente tem a proteção social basicamente, né, que deve trabalhar num sentido de prevenção às violações de direito, e nem sempre isso acontece porque os direitos já estão violados, né? A família já está em vulnerabilidade, então ela vai trabalhar ali fortalecendo de forma territorializada, sempre por bairros, de acordo com a necessidade daquele local, né, dentro dos municípios, para fortalecer as famílias e buscar evitar que as situações se agravem, que os direitos sejam, né, de fato violados e, enfim, a gente entre no risco social e pessoal. E aí a gente tem a proteção social especial, que aí você é o chefe de departamento aqui no município de Santos, né? Aqui em Santos tem toda uma estrutura de departamento, coordenações, que não necessariamente é assim nos municípios, mas dentro do departamento tem aí a proteção de média e alta complexidade, né? Você consegue comentar assim brevemente, claro, né, em relação aos públicos, ao atendimento? O município tem a gestão plena da política de assistência social, né? Que pelas normativas também foi criado um meio de você caracterizar os municípios de grande, médio, pequeno, porte 1 e 2, e aqueles com gestão inicial, básica e plena, né? Porque o que depende disso é os serviços que você precisa ofertar e os serviços que você oferta. Esses serviços estão previstos num caderno nacional. Então, o serviço que é prestado aqui em Santos é o mesmo de Manaus, desculpem, e dividido em níveis de proteção, básica e especial, né? A básica, que é ofertada nos CRAS, está próxima do território, próximo das famílias. Desculpem. E essas unidades são espaços de referência para que a comunicação com a família e a política pública aconteça a qualquer instante, né? Nos atendimentos para cadastro único, para acompanhamento das famílias, e observada uma violação de direitos, a proteção social especial entra no circuito. Média complexidade, ainda quando há vínculos familiares, na proteção social especial, há um direito que foi violado. E aí a gente estava falando aqui de direitos violados, né? Aquilo que são direitos previstos na Constituição, também direitos que foram constituídos no âmbito da política de assistência social, direito à acolhida, à segurança de renda, à convivência familiar e comunitária, e também quando há uma situação de violência associada a essa violação de direitos, né? Negligência, abandono, enfim. E aí, quando a gente ainda tem os vínculos familiares protegidos e saudáveis, ou seja, a família é o espaço de proteção daquela pessoa, a equipe da proteção social de média complexidade, nos CREAS, trabalham para fortalecer, para superar aquela violação de direitos. Mas quando, eventualmente, a violação está dentro da família, ou ela não, seja por abandono, negligência, enfim, a alta complexidade entra em campo para garantir acolhimento. Então, pensando no departamento, acho que de forma resumida, é isso. É legal até comentar, a gente acaba discutindo muito essa pauta aqui no nosso programa, mas a gente teve uma entrevista com a Gleice e a gente falou de pessoas com deficiência, mas também acabamos comentando da violência doméstica, né? Acho que é um exemplo que ilustra bem os avanços que a gente vai tendo, né? É um público, a mulher vítima de violência, que é atendido na proteção especial, sim, né? E a gente comentou com a Gleice, né, na nossa conversa, que infelizmente acaba que para proteger a mulher, muitas vezes ela sai de casa. Ela que precisa ser retirada do ambiente, que é direito dela de viver na comunidade, para ser protegida em um serviço. Então, antes, a gente viveu numa época que não existia esse tipo de serviço.
Hoje existe, e nem todos os municípios têm o acolhimento sigiloso, né, o serviço instituído para atender a essa demanda, né, é uma problemática. E além dessa, ainda tem essa reflexão, né, de que o agressor permanece na residência, na verdade, a vítima que precisa ser retirada, né. Aí é uma dificuldade da velocidade das coisas, né. Se a gente pensar que a Lei Maria da Penha também é recente, né, então aí é referência nesse assunto. E aí a gente tem a necessidade de varas especializadas para que a justiça esteja próxima a essas questões em cada comarca, né? Então a gente tem a comarca de Santos, tem que ter lá vara especializada para questões de violência contra a mulher. Delegacia da mulher, né? Então a gente tem aí também a necessidade de várias delegacias num país que ainda precisam ser implantadas. Horário de atendimento, né? Horário de atendimento. Então você tem que ter, não é só a delegacia, ela tem que funcionar 24 horas. A né? violência não acontece de segunda a sexta em horário comercial, né? Geralmente acontece fora do horário comercial. Fim né? de semana, Exato. né? À noite. E aí não adianta você ter um atendimento especializado, a legislação entendeu, né, como importante uma conquista para que a Delegacia da Mulher fosse um lugar especializado para isso, e no horário que mais precisa vai para uma delegacia comum. E dentro da política de assistência social, às vezes a gente precisa agir antes da justiça concluir os processos. O ideal seria, chegou a uma situação de violência, geralmente a gente está atendendo na hora, no momento que a coisa está acontecendo. Né? Então é por meio de um plantão, é por meio de uma revelação espontânea dentro de um atendimento. Né? Essas situações chegam antes da justiça conseguir também tomar suas providências, né? Então, quando essa situação chega para a política de assistência, ela tem que estar preparada para garantir a proteção, seja auxiliando a ir para alguma outra localidade, uma família extensa, enfim, fazendo essa ponte de proteção para esse outro local, seja mantendo no serviço de acolhimento do município, sozinho com os seus filhos, e às vezes num lugar sigiloso, onde o conhecimento de onde ela está pode trazer perigo para ela. E aí a gente também tem essa dificuldade, né? Da mesma forma que as varas não estão totalmente instaladas, as delegacias totalmente, os serviços também não estão totalmente instalados no país, né? Então a gente tem essa dificuldade, que é aquilo que eu estava dizendo, quando a gente ainda nem chegou na metade do que está previsto na Constituição, na nossa lei orgânica e na tipificação. Então vamos investir para que a gente se aproxime da metade, passe e chegue no fim de tudo que a gente tem que cumprir enquanto política pública. Ou seja, a receita de bolo ainda tá, acho que nem na metade, e estão faltando vários ingredientes para a gente conseguir chegar ali naquele resultado. E o Não Vire as Costas de hoje também mostra pra gente, né, Kaique, vários dados que ajudam a essa reflexão, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a gente vai falar sobre uma notícia que é lá do portal da CNN, que é o seguinte, que entre 2019 e 2021, 9,6 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza no Brasil. Com isso, o país atingiu a marca de 62,9 milhões de brasileiros com uma renda per capita de até R$ 497, o que representa cerca de 30% da população. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. E isso, somado a tudo que eu ouvi aqui hoje, também me leva a um pensamento que eu tinha, né, até como leigo do assunto da assistência social, do serviço social, e que talvez muita gente pense que pessoa em vulnerabilidade não se limita a pessoa em situação de rua só, né? E aí, vendo esses dados das pessoas que entraram na linha da pobreza, e isso vai acarretando em outras coisas. A gente falou também no programa da Gleice com a insegurança alimentar. Como que a gente recebe uma notícia dessa, Rodrigo? Momentos em que a gente precisa intensificar a política pública. É nesses momentos que ela é chamada, convocada a atender os seus objetivos, né? A oscilação econômica, ela vai trazendo mais ou menos momentos de tranquilidade para a sociedade em geral. Então a gente tem momentos em que o índice de desemprego está menor, a renda média dos trabalhadores está maior, o poder de compra das famílias está melhor. Então, nesses momentos em que a gente tem um orçamento que é possível também garantir
porque a arrecadação aumenta, o país vai melhorar, né? E com o país melhorando, a gente tem que aproveitar esse momento para constituir políticas duradouras, porque momentos de crise virão. A gente sabe que a nossa vida ela é afeta por fatos que a gente não espera. Imagina de um país, imagina a vida de um governo, né? de um Estado. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para que nesses momentos que a gente está enfrentando agora, grande desemprego, pobreza, desestruturação econômica, a política de assistência social esteja preparada para isso. Não é bem assim, a gente consegue dar alguns exemplos de importâncias que estão representando uma forma de segurança para essas famílias, que são os auxílios, né? A gente tem aí a importância do programa de transferência de renda. Então, o Bolsa Família, quando ele foi pensado, já se discutia que a cada R$1 era 1,78 no PIB, então isso dava uma tranquilidade, né? Mesmo que muito pouca para a família, mas também um ganho para todos, fazer a economia girar. Então, o auxílio emergencial e agora o Auxílio Brasil cumprem também esse papel, e é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente deveria estar ampliando o orçamento para os serviços, porque lembra o que eu disse, né? Lembra o que eu disse, não adianta nada só os benefícios, só os programas de transferência de renda, isso tem que estar integrado a um plano de acompanhamento, aos serviços, e este outro lado é que a gente teve no âmbito, pelo menos, do financiamento federal, e aí a Carta de Foz do Iguaçu traz isso, redução desses valores que eram repassados para o município. Então, a gente entra num momento que é muito complicado e que a demanda aumenta, apesar de termos um programa de transferência de renda como o Auxílio Brasil cumprindo um papel importante, mas a organização dos serviços ela está com um financiamento que demanda mais dos municípios. Então, no município de Santos, por exemplo, falo da nossa experiência, o município é obrigado a cobrir esses déficits de financiamento do governo federal, fazendo com que o orçamento da assistência seja obrigatoriamente aumentado, mas para cobrir uma lacuna que antes estava garantida pelo governo federal, ou seja, esses recursos poderiam estar sendo investidos ainda mais, né, em abertura de novos equipamentos, de organização de serviços, mas a gente está tendo também que fazer as duas coisas, porque isso não se faz uma coisa só, você se organiza para poder atender a todas as demandas, mas cobrindo uma lacuna muito grande do governo federal. E 9,6 milhões de brasileiros entrar na linha da pobreza é um número muito expressivo. O que a gente faz com R$497 hoje em dia? Que o poder de compra é extremamente reduzido, né? Momentos muito difíceis. Já tivemos momentos melhores, né? Momentos em que a gente conseguiu reduzir a pobreza, conseguiu tirar o país do mapa da fome. Quando se olha esses momentos, claro, tão próximos de momentos em que a gente não estava em crise econômica, mas também que o orçamento da política de assistência social aumentou. Então essas coisas acabam caminhando juntos. E assim, é um momento de extrema necessidade que todos se organizem, porque, de fato, um número tão expressivo de gente nessas condições faz com que o poder público se organize, mas também toda a sociedade seja empenhada, seja mobilizando para que aquelas conquistas sejam efetivadas naquilo que está previsto na lei e garantida pelos governos, pelos poderes do Estado, município e federação, mas também para que as ações de beneficentes, que são importantes, enfim, elas ocorram e sejam também direcionadas da melhor forma possível para quem precisa. É isso aí, quando a gente vai discutindo esse assunto, vai dando um nó na cabeça e a gente vê que uma coisa tá atrelada à outra e parece que não tem saída, né? Mas acho que é importante a gente ter sempre a preocupação de entender, né, os assuntos que estão sendo debatidos, que às vezes aparecem, né, surgem no debate, como maioridade penal, né, enfim, programas que são discutidos, tentar entender por que eles existem, e quando a gente fala de política pública, saber que existe toda uma construção, né, que é algo feito a várias mãos, com muita luta, né, com a participação de movimentos sociais, é uma participação fundamental, nada vem de graça, né, tudo com muita luta, então a gente precisa valorizar e defender, né, todo esse trabalho, né, todo esse avanço que a gente já teve, como você falou, né, Rodrigo, a gente avançou, não tem como dizer que não, mas ainda estamos nem na metade ali, a gente tem muita coisa ainda para caminhar. O quase não é lá, né? O quase não é lá, exatamente. E
A gente teve também no programa aqui na segunda temporada o Leandro Araújo participando, que é embaixador Politize também junto comigo. Eu falo muito dos embaixadores de Politize, não é puxando sardinha, mas é uma galera incrível, né? E na conversa com ele também falou muito, e até saiu uma frase que eu não vou lembrar certinho as palavras dele, mas ele fala que ser um ser político, né, exercer a nossa cidadania, é a gente se preocupar com o nosso micro, né, com a família, com o ambiente que a gente vive, com a comunidade, com o que está perto, mas também participar socialmente para impactar o amplo, né, que é um compromisso de todos nós, né? O ECA diz que a garantia de direitos da criança é dever do Estado e da sociedade, além da família. Então, tô dizendo isso porque, né, essa fala veio no Leandro, e conversando com o Rodrigo, a gente vê que desde o início lá da trajetória acadêmica, né, quando estava na faculdade, Rodrigo, a política pública veio como uma certeza sendo construída na sua trajetória, a assistência social ali no início e hoje, né? Então, você tem um papel muito ativo. E, para quem não sabe, Rodrigo foi meu chefe, né? Para quem não conhece o Rodrigo ainda, a gente trabalhou... Ótima funcionária, gente. Eu vou elogiar, Rodrigo. A gente trabalhou bastante tempo junto. Foi uma honra para mim, porque eu aprendi demais. E eu falo isso para qualquer pessoa que perguntar e que não perguntar. A Juliana, ela era uma pessoa antes de trabalhar junto com o Rodrigo e depois se tornou outra, muito mais preparada. Muito mais preparada para os desafios que estão por vir. E eu estou dizendo tudo isso porque existe um macro que você impacta muito, né? Para mim, você trouxe lições muito importantes de olhar para alguém e acreditar que, nossa, dá para estar num ambiente de trabalho e construir um ambiente saudável, né? A gente consegue continuar anos ali trabalhando e ser fiel com os nossos valores, né? Colocar em prática o que a gente fala, o discurso, né? Você me mostrou muito isso, né? E você faz isso também no ambiente familiar, né? O Rodrigo, para quem também não conhece, é marido da Marina, que é uma mulher incrível, que vale muito a pena a gente trazer aqui, assistente social. Os dois, eu olho assim e falo, cara, né? Os dois já foram presidente de conselho da assistência social, né? Os dois estão ali fazendo trabalhos que são extremamente necessários. Criam o filho de uma forma que, assim, é admirável, né? Eu espero que as crianças, né, e que as famílias cada vez mais se façam essas discussões e caminhem para um lugar diferente. Então, a gente falou muito do macro, mas acho que como você começou falando de família, é legal que a gente está caminhando para o finalzinho do programa, falar um pouquinho do micro, né? Eu quero bastante. Aliás, queria agradecer primeiro, Ju, o espaço que a gente trabalhou junto. Esse período foi importantíssimo para mim também. Não é demagogia, é verdade. Bom, a minha família, né? A Marina, excelente companheira, a gente troca muito e ela acho que é uma pessoa que está, sim, disponível para poder vir aqui. Eu acho que é importante esse convite, pode ser, mas... E eu fico pensando que a nossa construção também é próxima, né? Porque a gente trabalha na mesma política, a gente partilha de muitos ideais. Essa vida... você trabalhar com algo que você gosta e você ver na outra pessoa com quem você quer construir a sua vida os mesmos ideais, acho isso muito importante para a gente compartilhar, para a gente ter projetos de vida, de futuro. E a Marina é essa companheira que estabelece comigo essa caminhada, né? Decidimos ter um filho, o Raul, coisa mais linda. Ele é um menino cheio de força, de energia, de felicidade e vitalidade. Traz muita felicidade para a gente. E a gente tem muitas expectativas de momentos felizes, né? Acho que pensar no projeto, o que eu e a Marina no campo pessoal deseja para o futuro, acho que eu falo por mim, né? Mas a gente troca isso. A nossa expectativa não é projetar no outro ou em nós mesmos um lugar, um cargo, uma qualidade de vida, morar em algum... Não é isso que a gente projeta momentos felizes, expectativa de momentos felizes, né? E cultivar esses momentos quando acontece, isso que é importante. Então, assim, porque não é o tempo todo que a gente tá feliz, né, gente? A gente também tem muitos momentos que a gente tem dificuldades. Sim. Na pandemia, então, né? Meu Deus, quando vai acabar, né? Que é isso, quando vai acabar, né? E assim... Mas tá aproveitando, momentos felizes acontecem e devem ser cultivados, né? A gente consegue fazer com que eles frutifem, né? A gente tem aí condições de falar, olha,
vamos fazer um passeio, vamos organizar uma agenda para viajar, vamos cuidar da nossa família. Então isso, na minha casa, é o que eu prezo junto com a minha companheira. Claro que na pandemia isso vai se tornando cada vez mais difícil, principalmente quando a gente não tem uma rede de apoio. Minha família toda é de São Paulo, né? Minha sogra, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, a gente é de São Paulo, eu e a Marina viemos de lá, né? Ela veio para cá por causa de um concurso público para a Prefeitura de Santos. Em 2011, a gente continuou namorando à distância durante 2 anos, eu descendo e subindo. E aí surge a oportunidade de eu trabalhar aqui, e eu venho. E aí a gente toma essa decisão de morar juntos, de construir a nossa vida, de trocar experiência, construir um caminho e também de fazer nossa família crescer, né, com o Raul. E assim, a gente não esperava a pandemia, né, cara? Isso foi realmente muito difícil. O Raul entrou na creche, aí a gente já estava organizando. Bom, ele fica na creche nesse horário até esse horário, a gente trabalha. Porque os dois aqui. Trabalham, né? Acho que é legal trazer esse exemplo também, né? Nós dois trabalhamos e a gente tem cada um o seu caminho e a gente precisa fazer com que ele aconteça, né? E aí, um mês, o Raulzinho com 9 meses, assim, um mês de creche, a pandemia chega e fecha as escolas, todas as atividades suspensas, a gente continuando tendo que trabalhar, o Raul com nós em casa, a gente conseguindo ali, mas de forma muito sozinha naquele momento, me traz a lembrança de muita solidão naquele momento, porque a gente não conseguia falar presencialmente com as pessoas, né? Foi um momento que ali, pelo menos no começo da pandemia, foi realmente surreal, cara, surreal. Indo pro trabalho, mas não encontrando quase ninguém, porque as pessoas estavam trabalhando de forma remota, revezando. Então você estava num ambiente de trabalho praticamente sozinho, ia para casa para compartilhar as coisas, mas com vários cuidados. Que momentos muito complicados. Foram momentos desafiadores, né? Nossa, demais. E lidar com o crescimento e o desenvolvimento de uma criança que tem, acho que a maior responsabilidade, a maior aventura, a maior alegria, a maior responsabilidade da vida, né? Porque é alguém que depende de você para tudo. Depende de você para tudo naquele momento, e nosso desafio é fazer com que a autonomia venha, que a gente vá construindo condições para que ele tem a sua própria vida. E esse é o nosso maior desafio. E a gente faz isso com muita alegria, demanda bastante, mas é maravilhoso. Vou imitar o Kaique, agora eu vou falar. Rodrigo Lacks, pessoal. Bora pro bate-bola, Kaique? Vamos por pro falar bate-bola. em time, tá? A gente preparou aqui umas perguntinhas do bate-bola pro Rodrigo. E aí você falou... E aí você exerce um trabalho lindíssimo aqui na cidade. Falou agora recentemente que você é de São Paulo, você e sua esposa vieram pra cá. E quanto tempo que você já tá aqui na cidade? 9 anos. 9 anos. E desses 9 anos que você tá aqui direto, né? Qual lugar de Santos que você mais gosta, Rodrigo? Eu gosto da praia. Adoro a praia. Verão, praia. Não, mas tem muitos outros lugares que eu acho legal também, né? Para passeios que dá para fazer no resto do ano, né? Então, eu fico pensando em passeios. Eu acho que a Santos tem uma diversidade de locais para você sair da rotina do trabalho, para você curtir espaços que te trazem contato com a natureza, te suspendem da rotina, que são muito bons. Então, o Orquidário, o Horto, são locais que eu adoro também. Show. E falando toda a tua trajetória acadêmica e de trabalho, tantos lugares que você já visitou, tantas pessoas que você já conheceu, qual pessoa você gostaria de ver aqui com a gente no Bora Falar? Não vale a Marina, que você já indicou. Eu faço. E a Ju já falou também que ela é uma convidada impossível. É ótimo a gente trazer a Marina. Peguei ele de surpresa. Agora. Vou falar a Marina. E aí, quem você gostaria de trazer aqui, que a gente trouxesse? Legal. Se vocês continuarem com a temática de políticas públicas, acho que hoje a gente tem pessoas que estão fazendo esse debate que, para mim, são encantadoras.
A professora Francisca Pini, eu não falei com ela, ninguém me avisou que eu tinha que fazer indicação. Mas a Francisca Pini, professora da Unifesp, eu acho que é uma indicação muito legal para fazer esse debate com vocês no foco de criança e adolescente. Legal. Ela tem uma construção, uma experiência e uma proximidade com a militância. Ela também vem de São Paulo. Eu acho que seria legal também conversar com ela. Eu vou repetir, Rodrigo Lac, senhoras e senhores. Gente, assim a gente vai chegando ao finalzinho de mais um programa, sempre encerrando com dó no coração, querendo continuar o debate, né? E agradeço, Rodrigo. Muito obrigada por ter estado aqui, né, hoje. E aproveitei essa oportunidade para te agradecer por todas as partilhas de trabalho, por tudo que você me propiciou de experiência, né? Além de estar aqui no programa hoje com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer, foi uma conversa super agradável. Ju, Kaique, desculpem minha crise de tosse, mas eu agradeço, foi um prazer, sem dúvida, e os momentos que a gente compartilhou de trabalho, eu aprendi muito também, foi um prazer para mim também, gente, estou à disposição. Muito obrigada, e obrigada sempre, Kaique, por estar aqui do meu ladinho, me ajudando a fazer essas reflexões super importantes. Obrigado, Ju, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente em todas as plataformas aí. Isso aí, obrigada à nossa super equipe que está aqui nos bastidores, atrás das câmeras, produzindo para que esse programa aconteça. Beni, Luan, Caio tá aqui também com a gente. Ao Juicy Hub, que é a nossa nova casa, né, que também faz essa parceria incrível para a gente poder chegar até você. E como eu falei, nos próximos programas vocês vão ouvir a gente falar um pouquinho mais dos nossos parceiros, né, que toparam estar com a gente nessa trajetória da segunda temporada. Então eu vou citar aqui bem brevemente a Vero Design, que é uma loja incrível, fica ali na Pedro Lessa, tem móveis maravilhosos e a gente vai falar mais deles com calma depois. E também o Supermercado Varandas, que tem um projeto que tem muito a ver com a discussão que a gente fez hoje, que é o projeto Dari, que é uma forma de você consumir os produtos de qualidade e também gerar aí uma ajuda, um auxílio para entidades que desenvolvem um trabalho aqui na cidade de Santos. É isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima! Acabamos de apresentar Bora Falar, com Juliana Lafron.